Velho Testamento, livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, está assim escrito: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. E certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Abrir a Bíblia no livro do profeta Samuel não é tarefa fácil, e não é para pregador fraco, e não é para quem é covarde, porque o livro do profeta Samuel relata o pior período em que o povo de Israel viveu sob a face da terra. Quem se lembra do profeta Samuel vai se lembrar das nomenclaturas que ele tinha. Ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Diga comigo, juiz. Não ouvi? Sendo juiz, foi o último juiz a julgar o povo hebreu, quando este povo vivia sob o governo teocrático, ou seja, quem governava o povo era o próprio Deus. É Samuel quem vai quebrar esse período e levantar sobre a terra um regime monárquico. É ele quem Deus vai usar para ungir Davi, ou melhor, antes de Davi vai ungir Saul, e posteriormente vai ungir o grande rei Davi. Então Samuel é esse elo de ligação entre um mundo onde Deus governava e um mundo onde o próprio homem governa. Então Samuel é levantado por Deus num período horrível, num período de descrença, num período de fraqueza, num período onde a igreja do Velho Testamento, e ouça isso com a alma, a igreja do Velho Testamento estava falida. O pastor presidente da igreja do Velho Testamento já não enxergava mais um palmo à frente do nariz. E eu não falo de olhos normais, eu falo de olhos espirituais. Os seus dois filhos, que iriam herdar o reino espiritual de Israel, foram assassinados, e o próprio Deus permitiu, porque ambos estavam em pecado. A igreja do Velho Testamento estava destruída. E só para te lembrar, ela não estava empobrecida, ela estava enriquecida. Era uma igreja rica, era uma igreja opulenta, era uma igreja que tinha um santuário bonito, era uma igreja onde as pessoas traziam o dízimo, a oferta, os sacrifícios, onde os levitas cantarolavam, tocavam suas harpas. Mas era uma igreja que estava completamente desviada da presença do Senhor. Por isso, não é fácil pregar neste livro, principalmente quando Deus vai levantar Samuel. E quando Deus vai levantar Samuel, Deus precisa mexer na estrutura espiritual de todo Israel. Deus precisa se alimentar das boas memórias que ele tem do povo, e são poucas, para assim usar de misericórdia para com aquele povo. E eu explico a vocês por quê. Para entendermos aqui, nós temos que voltar bem antes. Temos que voltar quase 700 anos antes desse episódio. 700 anos antes deste episódio, Israel ainda estava no Egito. Estavam aonde, igreja? Não ouvi? Deus os tira do Egito através de Moisés, e o destino deles seria Canaã. Qual o destino deles? Só que de todos os que saíram do Egito, e foram quase 3 milhões de pessoas, 600 mil almas de guerra, diz a Bíblia. 600 mil almas de guerra eram homens que tinham exatamente a idade de 30 anos, porque era a idade da emancipação do hebreu. Lembra que Jesus foi batizado quando ele tinha 30 anos, ou seja, emancipação. Não precisava mais pedir a opinião do pai ou da mãe. Então saíram do Egito 600 mil almas de guerra, 600 mil homens que tinham exatamente 30 anos de idade, fora velhos, fora crianças, fora bebês, fora adolescentes, perfazendo um total de quase 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu disse? Quase? Não ouvi? Quase 3 milhões de pessoas que saem do Egito, e o destino delas é Canaã. Só que quem se lembra da Bíblia vai se apavorar, porque das quase 3 milhões de vidas que saíram do Egito, somente 2
entraram em Canaã. Lembramos o nome desses heróis: Josué e Calebe. Lembrando que nem o homem erguido por Deus para transportar o povo e guiá-lo entrou em Canaã, que era Moisés. 3 dias antes de entrar na terra, Deus chamou Moisés para o cume do Monte Pisga. Lá no alto, Deus mostrou para ele toda a terra. E quando Moisés disse: é a terra, Senhor, e o Senhor disse: é a terra, Moisés. Moisés disse: então posso descer para entrar com o povo? Estamos a 3 dias de viagem. E Deus diz: não, Moisés, morre. E Moisés é sepultado no alto daquela montanha. Então pense no que aconteceu. Eu quero que você me ajude aqui a tentar pintar um quadro que a princípio será em branco e preto, porque não há colorido, não há vida, não há alegria, só há choro, pranto, ranger de dente, frustração, não apenas dos homens, mas do próprio Deus. Deus tira o povo e faz a eles uma promessa: vou levá-los a Canaã. Só que de todos os que saíram, só 2 entraram em Canaã. Pastor, e a multidão que entrou em Canaã com esses 2? Homens e mulheres nascidos no deserto. Então eu tenho aqui 2 povos: um povo do Egito e o outro povo do deserto. Diga comigo: uns nasceram no Egito, outros nasceram no deserto. Aperte o cinto, porque vamos decolar. Saíram do Egito com destino a Canaã. Me lembrei de quando era criança na igreja, a gente cantava um corinho: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. E agora? Glória a Deus, caminhando eu vou. Pois bem, por que nós cantávamos isso? Porque tudo isso era uma alegoria. O que simboliza Israel, o que simboliza o Egito, o que simboliza Canaã? Israel do Velho Testamento simboliza o Israel do Novo Testamento. Alguém se lembra do apóstolo Paulo olhando para a igreja e colocando um apelido nela? Paulo chama a igreja de Novo Israel. Novo Israel. Assim como lá no deserto, ou como lá no Velho Testamento, através de 12 homens que são os filhos de Jacó, Deus levanta o Israel do Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus, através dos 12 apóstolos, levanta a igreja, a quem ele chama de Novo Israel. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento, diz o escritor da carta aos Hebreus, foi escrito para o nosso conhecimento. Quem gosta de política e já assistiu a algum tipo de discussão política, deve se lembrar que sempre políticos citam a seguinte frase: quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Quem não conhece o passado está fadado a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Por isso, a Bíblia Sagrada existe para nós. Poderíamos ficar apenas com o Novo Testamento, porque é o que interessa a nós. É a morte da cruz, o sangue de Jesus, o céu sendo desenhado por João, a igreja sendo purificada através da santificação. O que interessa para nós é isso. Mas não, deixaram para nós o Velho Testamento. Por quê? Para não cairmos nos mesmos erros, para não pecarmos como eles pecaram, para não entristecermos Deus como eles entristeceram. Então veja só, se os nossos velhos pais nos ensinaram um corinho que caminhando eu vou para Canaã, quem vai para Canaã é porque saiu do... Quem vai para Canaã saiu do... Sim, então veja só, eu estou pregando para um povo aqui nesta noite que saíram do Egito. Quem já saiu do Egito? Ainda bem que tem gente sincera que não levanta a mão nem nem por reza brava, nem por educação, né? Ou a pessoa de fato não sabe nem o que é que está sendo falado. Eu vou perguntar de novo: só quem deixou o Egito, levante a mão, por favor. Ah, melhorou. Preste atenção na segunda pergunta para não falar besteira e virar meme depois. De novo, quem saiu do Egito? Agora, quem já chegou em Canaã, levante a mão. Ufa, graças a Deus ninguém levantou a mão. Porque se alguém levantasse a mão, eu ia falar para você ver se você não está do lado de um fantasma. Porque Canaã representa o céu e o Egito representa o mundo. Saímos do mundo, mas não chegamos no céu.
Se nós saímos do Egito e não entramos em Canaã, onde é que nós estamos, igreja? Opa, 4 pessoas falaram. Vou tentar mais uma vez. Se nós saímos do Egito e não chegamos em Canaã, se saímos do mundo e não chegamos no céu, onde é que nós estamos nesse exato momento? No deserto. Então, por favor, como é que vivendo no deserto você quer ter paz? Como é que vivendo no deserto você quer que todos os seus sonhos se realizem? Como é que vivendo no deserto ao lado de pessoas que deixaram uma cidade populosa, estão indo para uma outra que eles não viram ainda, estão vivendo as agruras do Egito? Ou estão vivendo as agruras do deserto. Deixa eu só te desenhar o deserto. Eu estive em Israel inúmeras vezes, e houve uma vez que eu mandei uma caravana na frente, eu não pude ir com eles, 140 pessoas, e eu fui encontrar com eles para subirmos o Monte Sinai. Então eu fui depois para Tel Aviv, cheguei lá, saí de São Paulo sozinho. Quando eu cheguei lá em Tel Aviv, tinha já uma condução para me levar até a divisa do Egito, porque carros de Israel não entram no Egito. Há uma cidadezinha chamada Tebas, e ali nessa cidadezinha está a fronteira entre o Egito e Israel. Ali a gente desce e do outro lado pega um outro carro. Interessante é que de Tebas para Israel tudo é bonito, até o deserto é bonito, até as montanhas são bonitas, as estradas são bem feitas, os carros são novos. Quando você desce naquele lugar e atravessa para o Egito, começa a desgraceira. Os carros tudo quebrado, as montanhas são feias, as estradas esburacadas. Você começa a ver a miséria. É separada por uma fronteira, onde há Israel, até o deserto floresce. Você vai passando pelo meio do deserto, você vê tomates, a flor da areia. Não dá para acreditar. Tudo funciona em Israel. No Egito nada funciona. Aí o idiota aqui do pastor Marco Feliciano leva uma caravana e todo mundo: não queremos subir o Monte Sinai. Deixa eu te dar um conselho. Quando você for para Israel, risca isso da sua agenda. Não vai no Monte Sinai. Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque está no Egito. Você só vai entender o que eu estou falando quando você estiver subindo, já no meio da metade do caminho você se arrepender. Porque são 12 horas de subida íngreme, no meio do nada, longe de tudo, perto de nada. Você vai subindo e vai cansando. Eu ainda para subir levei 30 quilos de pedido de oração, porque eu tinha aquela loucura de imitar os irmãos da Universal. E eu falei: manda o seu pedido de oração que eu vou levar, eu vou queimar lá no Monte Sinai, eu vou fazer a fogueira santa de Israel. Amém, pessoal? No meio do caminho, aquele pedido que estava com 30 quilos começou a pesar 40. Mais 2 quilômetros 50, eu já tirei dos ombros, comecei a arrastar. Daqui a pouco eu não estava dando mais conta de arrastar, eu vi um buraco, eu falei: Jesus, vai ser aqui mesmo. Mas aí eu lembrei que eu fiz a promessa não pode ser quebrada. Arrastei aquilo no meio do caminho. Eu falei com o irmão do meu lado: que arrependimento. Falei: que eu vim fazer aqui? Eu ouvi o Senhor falar comigo. Eu também não entendi o que você foi fazer aí. Eu falei: por quê? Foi porque eu tirei o povo daí. Eu tirei o povo daí. Aí você, brasileiro, paga para ir aí. É só um maluco mesmo. Aí cheguei lá no alto do Monte Sinai, fui queimar uns pedidos. Não pode queimar nada no Monte Sinai. Porque não era você. O dono do Monte Sinai são os muçulmanos, e os muçulmanos não gostam de nós cristãos. Ganha o nosso dinheiro para subir lá, tem que pagar. E aí eu cheguei lá, quando eu fui esparramar o papel num canto, chegou 2 muçulmanos e disse: não pode. E eu falei: mas eu fiz uma promessa. Um saiu, o outro falou assim: $100, $100. Eu falei: como é que é? Se pagar $100. Aí eu paguei $100, comecei a queimar. Quem disse que você consegue queimar 30 quilos de papel? Não, só pega fogo por cima. Aí eu peguei um pedaço de pau e comecei a empurrar o papel. Irmãos do céu, passou uma hora, veio outro muçulmano: $100 more. Mais $100. E eu sei que em 2 horas eu gastei $500. Falei: Jesus, o diabo está me roubando aqui. Glória a Deus, porque não era a senhora. Entendeu? É misericórdia. Quando for coisa ruim, fala: misericórdia, Jesus, né? Aí voltei para o Brasil, né, mais pobre. Cheguei num amigo da Universal, disse: eu fiz a fogueira santa de Israel. Ele: Vaso, e como é que foi? Eu falei: foi uma tribulação.
Ele falou, por quê? Quando eu contei a história, ele começou a rir. Eu falei, você está rindo por quê? Ele falou assim, porque nós não queimamos os pedidos lá no Monte Sinai. Eu falei, como é que é? Ele disse, nós falamos que é a fogueira santa de Israel, porque nós temos a fé de Israel, mas queimamos no Brasil. Eu falei, vocês fazem o que lá em Israel? A gente leva as cinzas, e no alto da montanha soltamos as cinzas. E deu uma raiva, me deu uma tribulação, uma dor. Eu falei, Jesus, eu sou muito burro mesmo, né? Mas voltando, lá na península do Monte Sinai, onde Israel ficou 40 anos. Primeiro, é um espaço extremamente pequeno. Israel faria aquele caminho em 30 dias. E o Senhor fez eles ficarem perdidos dentro de um labirinto por 40 anos, para puni-los ali. Segundo, durante o dia, quando vai dando 2, 3 horas da tarde, chega a 55 graus na sombra, dentro do carro. Quando chega a noite, 2, 3 da manhã, menos 6 graus. No mesmo lugar que dá 55 graus de tarde, dá menos 6 graus à noite. De dia você quase morre de calor, o ar fica rarefeito, você quase não consegue respirar. À noite, você não consegue se parar de tanto frio, o osso chega a bater, o queixo bate. E você está no mesmo ambiente, você não mudou de país, você não foi para o continente. Não há água potável naquele lugar. Não existe um córrego, não existe um ribeiro, não existe uma lagoa de água doce. Tudo ali é morte. Israel fica 40 anos nesse lugar. E o que eu vou contar agora é de arrepiar. Deus começou a ver como o povo se portava. De novo, meu Deus do céu. Obrigado. Deus começa a ver como o povo se portava na saída do Egito para dentro daquele deserto. E Deus viu que o povo era ingrato. O povo era o que, igreja? Não existe um pecado pior do que a ingratidão, a não ser, é claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu estou falando de pecados mortais. Todos os pecados têm desculpa. O que adultera, adultera dizendo incompatibilidade de gênio. O que rouba diz, roubei para matar a fome do meu filho. O que mata diz, matei em legítima defesa. Todos os pecados têm desculpa. O pecado da ingratidão não tem. Não há desculpa para alguém que você pega na rua sujo, imundo e faminto, e você coloca dentro da sua casa, e você dá roupa, alimento e a melhor cama que tem. E quando você menos espera, a pessoa te dá um abraço de tamanduá, e ela pega um punhal e crava nas suas costas. E ela se vende ou te vende por uma quinquilharia, por um prato de lentilhas. Não existe um pecado pior do que o pecado da ingratidão. Deus suportou qualquer pecado de Israel. Deus sabia que eles eram homens, portanto iriam adulterar. Deus sabia que eles eram mulheres, portanto iriam maldizer. Deus sabia que eles eram seres humanos, então iam roubar, iam falar o que não deviam. Mas quando Deus viu Israel colocar Moisés na parede trocentas vezes, reclamando, e olha a reclamação: porventura, Moisés, não tinha uma cova para enterrar a gente lá no Egito? Porventura, no Egito não tinha pepino, não tinha cebola, não tinha alho? Até a água barrenta do rio Nilo era melhor do que isso aqui. Eles viram um milagre acontecer. Eles viram o mar vermelho se abrir, gente. Eles viram os 10 sinais que Deus mandou sobre o Egito em forma de pragas. Eles viram, não são como nós que cremos sem ver. Eles viram, eles experimentaram. E só porque faltava qualquer coisinha, aliás, não faltava, só não estava à disposição deles a hora que eles queriam, porque Deus não deixou faltar nada para eles. Eles oprimiam Moisés. Deus foi ficando irado. Um dia Deus chamou Moisés e disse: eu vou destruir esse povo. E Moisés falou: Senhor, não faz isso, o que dirão as nações? Deus ouviu o conselho de Moisés: tá bom, não vou matar hoje. Chegou uma outra vez, Deus disse: vou destruir esse povo, o teu povo. Moisés disse: meu povo não, teu povo. As nações vão falar que o Senhor é um Deus que não tem paciência. A última vez que Deus foi falar com Moisés, Deus fez uma proposta indecente para ele. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu vou matar esse povo. E antes de você falar, escuta a minha proposta. Eu destruo esse povo e faço de você uma outra nação. Gente, eu sou pastor de igreja já tem alguns anos. E tem dias que eu olho as minhas ovelhas e elas me dão tanto trabalho, que eu falo assim: Jesus, não faz a proposta de Moisés para mim.
Não diz, Senhor, não diz que se o Senhor falar, eu vou destruir essa igreja e te dar outra, é perigoso eu aceitar. A sorte é que Moisés era o homem mais manso da terra. E até o homem mais manso da terra, quando ouviu esta palavra, que entrou pelo ouvido, antes de descer para o coração de Moisés, porque se desce no coração cria raiz, Moisés desceu para o joelho, cravou os joelhos no chão, rasgou as vestes e jogou poeira na cabeça e disse assim a Deus: risca o meu nome do teu livro, mas não destrói o seu povo. Por isso ele é chamado de homem mais manso da terra. Aí Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, tá bom, por amor a você, eu não destruo o povo. Fica de pé e manda o povo marchar. Moisés viu que tinha alguma coisa estranha. Falou: Senhor, sim, Moisés, o senhor tem certeza que não vai destruir o povo? Não vou. Mas o senhor vai punir a gente? Isso eu vou. Senhor, o senhor vai matar a gente de fome? Não, Moisés, já resolvi o problema da fome. Como assim? Vocês vão ficar uma temporada muito grande no deserto, tá? Só 40 anos vou deixar vocês aí, porque o número 40 é o número da prova. Só que por 40 anos vocês não vão passar fome. Como assim, Senhor? Não tem nada aqui para a gente comer. Moisés, já transformei o céu em uma padaria. Todos os dias de manhãzinha, antes de vocês acordarem, fale para o povo colocar aí uma bacia na porta da tenda. Quando acordarem, a ração diária estará lá. Mandarei para vocês o maná, que é o pão revelado do céu. Senhor, o senhor posso ser atrevido? Fala, Moisés. E se o povo enjoar de comer pão? Moisés, já também achei um subterfúgio para isso. Já tem um segundo plano aqui. Eu fecho a padaria e transformo o céu numa churrascaria, e faço chover carne, codornizes na mesa do meu povo, para ninguém passar fome. Moisés está fazendo um checklist. Bom, se não vamos morrer de fome, já sei, o Senhor vai nos punir, vai nos matar de sede. Moisés, ninguém morre de sede, mas aqui não tem água potável. Moisés, já preparei uma rocha. E não conte para ninguém. O que, Senhor? A rocha tem pernas. Como assim, Senhor? Para onde vocês forem, a Meribá vai atrás. Eu espero que estou falando aqui para homens e mulheres que são espirituais. Só quem é espiritual acredita e entende o que eu estou falando. Porque Israel rodou aquela península do Sinai, e onde eles paravam, a rocha estava atrás jogando água. E deixa eu contar um segredo para vocês. A rocha está aqui nessa noite, tá? Vou te lembrar, Jesus dizendo: eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar, nunca mais tem sede. Quem aqui já bebeu da água da vida? Deixa eu ver. Então segura aí, se você bebeu da água da vida, por que está me olhando com essa cara feia? Parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Como é que alguém que bebe da água da vida fica um culto como esse me olhando? Segura aí, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Quem bebeu da água da vida não fica num congresso como esse, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Quem bebeu da água da vida, por favor, reage para empolgar o pregador aqui. Maravilha, estamos acordando. Para onde o povo ia, a rocha de Meribá estava lá. Senhor, se o Senhor não vai matar a gente de sede, estou fazendo um checklist. Fome a gente não passa e sede também não. Já sei o que, Moisés? O Senhor vai nos matar de calor. Já resolvi o problema, Moisés. Ninguém morre de calor. Só morre de calor no deserto beduíno ou viajante despreparado. Povo meu não morre no deserto de calor. Por quê, Senhor? Olha a nuvem que eu coloco em cima de vocês. E eu sou tão detalhista, Moisés, que a nuvem vai mandar uma brisa suave ainda. É como se você estivesse dentro de uma casa com o ar-condicionado ligado. Deserto só é quente para quem não está debaixo da minha promessa. Vai anotando aí. Senhor, se a gente não vai morrer de calor, já sei. Vamos morrer de frio. Já resolvi o problema também, Moisés. E resolvi o problema com um mistério que ninguém que está aí até hoje parou para pensar. Por isso Deus revelou para mim. Pergunte qual mistério. Vou acender uma tocha no céu. A nuvem que faz sombra de dia, à noite vai fazer calor. Será um fogo aceso. Pastor, mas isso aí eu já li. Só que eu tenho um detalhe, pergunte qual. O fogo não iluminava. Porque para dormir a gente tem que estar no escurinho.
O fogo da nuvem só emitia calor. Ah, você perdeu de dar um glória a Deus. O meu Deus é detalhista, Ele pensa em tudo. Ninguém pode ficar de olheira para o dia seguinte, senão ninguém consegue caminhar. Então para dormir, eu faço a nuvem só emitir calor, mas ela não tem luz. Senhor, checklist. Se o Senhor não vai matar a gente de frio, nem de calor, nem de fome, nem de sede, só sobrou uma coisa. O que, Moisés? O Senhor vai nos matar de vergonha. Como assim? Senhor, pelo que o Senhor está falando, são 40 anos. Nós não vamos ter roupa, Senhor. A roupa vai acabar, o sapato vai furar. Aí Deus diz: Moisés, já fiz um milagre na roupa de vocês. Já fiz um milagre no sapato de vocês. Um toquezinho de mágica divina, linho sagrado do céu, couro do céu, alguma coisa assim. E a roupa não envelhecia, e o sapato não furava. E por 40 anos Israel ficou naquele deserto com dignidade. Agora pega aí: deserto só é deserto para quem não tem promessa. Para quem tem promessa, deserto é oásis. Ah, vou falar de novo. Deserto só é deserto para quem não tem promessa. Mas quem tem promessa, deserto vira oásis. É por isso que os crentes que estão aqui, mesmo durante a pandemia, mesmo sofrendo igual sovaco de aleijado, mesmo não tendo 10 centavos no bolso, estão pulando e dando glória a Deus agora, porque estão debaixo de uma promessa. O peso do deserto não é para nós. Posso ouvir um glória a Deus mais alto? Depois da alegria vem a dor. Eu imagino Moisés fazendo checklist, dizendo: Senhor, se o Senhor não vai nos matar de sede, de fome, de frio, de calor e de vergonha, como o Senhor vai nos punir? Me ouça com a alma. Dos que eu tirei do Egito, não morrem de fome, não morrem de sede, nem de frio, nem de calor, nem de vergonha, porque tudo isso vocês teriam no Egito. Para que ninguém saia falando que eu sou pior do que Faraó, eu vou dar comida, água, roupa, tranquilidade. E o Senhor vai nos punir como? Moisés, tirei do Egito, mas ninguém entra na minha terra. Tirei do Egito com mão forte, não são mais escravos. No deserto vão ter do bom e do melhor. Mas não interpretem isso como bênção. E eu começo a interpretar. A nossa geração corre o risco de ter saído do Egito e nunca chegar no céu. Porque a nossa geração traduz: eu saí do mundo, aceitei Jesus como Salvador, tenho um carro novo, tenho uma casa nova, tenho um emprego, tenho saúde e dinheiro no banco, tenho prestígio, tenho nome, não me falta nada. Então, para esta geração, tudo isto é sinônimo de bênção divina. E eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus para destruir esse argumento e falar para essa geração que tudo isto tem a ver com a terra, não tem a ver com o céu. Não é porque a sua vida está em paz. Porque se você perguntar para um moço ou uma moça que estão aqui dentro, e quando este culto terminar irão para um motel e não são casados, e quando voltarem para suas igrejas, porque hoje não há mais revelação, não há mais ninguém, hoje você não pode nem falar. Se você falar para um irmão, ou para um obreiro, ou para alguém que está aqui que tem 2, 3, 4 amantes, porque está dando tudo certo para eles, então cria uma fórmula de evangelho mais fraco, um evangelho da graça extrema. Se Jesus me aceita, está tudo bem. Deixa eu te dizer uma coisa: você não passa frio, você não passa calor, você não passa vergonha,
você não passa fome, não passa sede, mas no céu você não entra. Será que só eu ando percebendo o que está acontecendo com o evangelho no Brasil? Será que só eu assisti um vídeo de um pastor extremamente famoso do Brasil a semana passada, dizendo que a Bíblia tem que ser reinterpretada, porque ela está desatualizada? Será que só eu ouvi isso? Será que mais alguém aqui ouviu um pastor falar assim: não, nós temos os irmãos que são homossexuais dentro da igreja e temos que compreendê-los? Será que só eu ouvi isso? E ninguém fala mais nada. Pastor, o senhor está correndo risco, o senhor é deputado federal. Eu sou deputado em Brasília, aqui eu sou pastor. Lá em Brasília eu brigo com a Constituição Federal na mão. Aqui eu tenho a Bíblia Sagrada que me dá graça para isso. Não confunda amor. Ai, Jesus. Com libertinagem. Uma geração inteira tirada do Egito conheceram Jesus, porque aceitar Jesus é uma necessidade. Qualquer igreja, quando fala do amor de Cristo, as pessoas se convertem. Qualquer igreja que fala sobre o perdão, sobre a mão, sobre a boa mão de Deus sobre nós, as pessoas se convertem. Elas saem do Egito, aí ficam aqui no meio do deserto. E no deserto, alguém começa a dizer para ela: olha, não é desse jeito como as pessoas pregam lá não. Você tem que ter o seu deserto tem que ser um oásis. E em contrapartida não se cobra nada das pessoas. Aí diz assim: não, pastor, o evangelho diz assim, Jesus falando, venha como está. Aí eu falo assim, então a geração nova diz assim, fique como veio. E a nossa geração mais velha diz assim, depois vamos ver como vai ficar. Anotou aí as 3 frases? Venha como está, fique como veio, e depois a gente vê como vai ficar. Na minha terra não entram. Não vão passar necessidade nenhuma, mas não entram. Aquela geração inteira, com exceção de Josué e Calebe, foram sepultadas no deserto. Eles viram que estavam andando em círculos, mas não paravam. E sabe o pior? Não entrando em Canaã, poderiam eles ter chamado os filhos que nasceram no deserto e falado assim para eles: não cometam os erros que cometemos. Nós não vamos entrar, mas vocês correm o risco de entrar. Por favor, aprenda com os nossos erros. Mas nem isso fizeram. Pais que não tiveram coragem de falar com seus filhos, pais e mães que esperavam que o sacerdote Moisés os corrigisse. Deixa eu te falar uma coisa: o seu pastor, ele é pastor na igreja. Dentro da sua casa, o senhor é o pastor. Dentro da sua casa, a senhora é a pastora. Dia desses, na minha igreja, lá em Orlando, onde eu pastorei, eu recebi um bilhete. Um membro da igreja disse: pastor, por favor, pega mais pesado, porque olha a roupa que a minha mulher está indo para o culto. Fala aí do altar. E eu falei assim: o irmão que mandou esse bilhete, tome vergonha na cara, porque se a sua mulher não respeita o senhor que é marido dela, vai respeitar eu que sou pastor? Seja o senhor o sacerdote da sua casa. Seja a senhora a sacerdotisa da sua casa. Não jogue a culpa nas costas da igreja. Não jogue nas costas da professora da escola dominical. Meu filho não vai porque a professora não está puxando a orelha dele. Quem tem que usar a repreensão é o pai, é a mãe. A escola não pode ensinar, não pode educar os seus filhos. A escola ensina. Quem educa é você como pai, é você como mãe. Na escola dominical, as professoras ensinam. O pastor, quando prega, ele ensina. Quem educa é você dentro de casa. Se perder a estrutura da sua família, o mundo vai entrar lá e vai levar os seus filhos embora. A geração que saiu do Egito não evangelizou os filhos. Pergunte para mim, qual o resultado, pastor? Entraram em Canaã. E depois que entraram em Canaã, a primeira coisa que fizeram, os filhos:
mexendo nas coisas dos pais, encontraram imagens de ídolos dos egípcios. E levantaram altares para Baal, Astarote, Azera, Marduk. Levantaram altares para Dagon, porque os pais não ensinaram. Eu tomei um susto algum tempo atrás, porque eu não entro no quarto das minhas filhas, né, por educação e porque sou homem, mas eu não sei o que eu fui fazer, que eu precisei entrar. Quando eu entrei, na parede do quarto de uma filha minha, tinha uns 3 pôster do Justin Bieber. Eu chamei minha filha e falei, o que é isso aqui? Ah, pai, é que a gente é Bieber. Sei lá, os seguidores dele tem um nome. As meninas escrevem, nós somos bi, não sei o que. Aí eu falei, elas, pai, mas ele vai na igreja, pai. Ele congrega lá na igreja no Rio Song. Ele congrega lá em Nova York e tal. Eu chamei minha filha e disse assim, quando papai era novo convertido, eu tinha na minha parede, se alguém rir eu dou um cascudo, a foto do Chitãozinho Chororó. Bocô. E eu tinha uma foto do Michael Jackson ainda. Quando uma irmã entrou dentro da minha casa, ela disse assim, não pode ter essas coisas. E eu disse, por que não? Porque isso rouba o lugar do verdadeiro Deus, o seu coração. Minhas filhas nunca mais colocaram nada na parede. Os pais precisam ensinar os filhos. Como você não ensina a sua filha, você deixou de qualquer maneira, ela está lá no mundo agora. Como você não foi modelo para o seu filho? Ele está, sabe Deus aonde agora? Sabe o que acontece conosco? Nós não conseguimos transferir para os nossos filhos a herança que recebemos do nosso Deus. Estou preparando uma mensagem, logo logo vocês vão ouvir. Eu vou pregar sobre o Deus da minha infância. Está na hora dos seus filhos conhecer o Deus da sua infância. Mostrar para os seus filhos o Deus do monte. O Deus daquela casa, daquela irmãzinha de coque na cabeça que só tinha 2 dentes na boca. Está na hora de você ir com a sua filha, com o seu filho, naquele lugarzinho onde os irmãos simples oravam. E você gastar tempo com eles e mostrar para eles na Bíblia o que foi que Deus te deu. Porque a nossa geração só está de pé por causa disso. Eu tenho medo que não se levante uma outra geração depois da nossa. Porque a geração depois da nossa está sendo engolida pela internet. Está comendo lixo evangélico pela internet. Está ouvindo essa geração de pregadorzinhos novos, que mais são coaches do que pregadores. Porque o pregador verdadeiro, ele traz o céu para a terra. Ele prega uma mensagem de ajuda do alto e não de autoajuda. As pessoas estão indo para a igreja porque querem ter o seu ego massageado. Não, eu vou lá hoje porque eu preciso que uma palavra fale, porque eu estou extremamente magoado, eu perdi a minha venda dessa semana. Eu preciso de algo que me toque. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer mensagem de autoajuda, não venha à igreja. Vá numa banca de revista e compre o último livro do Dr. Laer Ribeiro, 47 razões porque mesmo vesgo eu me pareço Leonardo DiCaprio. Mensagem de autoajuda faz a pessoa que está caída ficar de pé, porque mexe com o sentimento dela, com a alma dela, com o coração dela. Mas não é isso que leva o homem para o céu. Eu não venho à igreja atrás de autoajuda. Eu venho à igreja atrás de ajuda do alto. A ajuda do alto vem quando um começa a dar glória a Deus aqui, quando o outro fala aleluia ali, quando alguém batizado com o Espírito Santo fala em línguas estranhas aqui, fala em línguas estranhas ali. Nossas igrejas não são mais conhecidas como igreja daquele povo barulhento. Quando eu era criança eu cantava isso para o mundo, falando do arrebatamento. Hoje eu canto para as igrejas. Onde está aquele povo barulhento? Sumiu tudo. Para preencher o vazio do silêncio nas nossas igrejas, tivemos que adaptar os aplausos. Vou falar de novo. Para preencher a lacuna do silêncio nas igrejas pentecostais, tivemos que adaptar os aplausos. O senhor é contra, pastor? Não sou louco, está escrito na Bíblia, louvai ao Senhor com palmas. Mas eu estou dizendo que éramos conhecidos por barulhos e não era de palmas. Havia um presbítero na minha igreja, amor, o velho Ovídio Ramos. Já contei a história deles para o mundo inteiro.
Um dia eu sentei do lado do irmão Ovidio e falei: irmão Ovidio, por que nós não batemos palma? Há 20 anos atrás a Assembleia de Deus não batia palmas. Falei, hoje bate, até a minha bate. Eu falei: por que nós não batemos palma? O velho, de perna cruzada, olhou para o céu, uns 5 minutos, meditando, filosofando. Ele olhou para mim e disse: nós não bate palma, porque nós tem medo. E eu falei: e nós temos medo do que, irmão Ovidio? Porque nós tem medo das palmas ir para a pessoa errada, filho. Eu falei: o senhor pode explicar? Ele: posso. Você está falando isso, meu filho, porque você foi numa igreja que bate palma, né? Eu falei: fui, sim, senhor. Ele falou: que hora que o povo bate palma, meu filho? Eu falei: quando o pregador fala uma coisa bem bonita. Aí ele diz: meu filho, o povo está batendo palma para o pregador ou para o Deus que está usando ele? Não soube responder. E ele falou: que hora mais, meu filho, que o povo bate palma? Quando os cantores cantam, quando o guitarrista toca, o baterista, ele parece que é uma lula, parece que ele tem 15 braços. Quando o moço da guitarra vai tocar a guitarra, ele chega até a envergar assim. Quando o tecladista, igual o Roberto Marinho, de vez em quando ele toca, ele pega e levanta o teclado com os dedos assim. Nessa hora o povo vibra, o povo bate palma. Ele falou: meu filho, o povo está batendo palma para o cantor, para o músico ou para o Deus que está usando eles? E eu não soube responder. Aí ele olhou para mim com aquele sorriso e disse assim: é por isso que nós não bate palma, filho. Aí ele falou: mas quer saber uma coisa? Eu falei: o quê? Quando a gente sente vontade de bater palma, a gente segura as palmas e dá glória a Deus. Eu, idiota de tudo, falei: e nós não tem medo de dar glória a Deus? Ele falou: não, meu filho, porque só tem um Deus. Você pode dar glória a Deus dentro do Palácio do Planalto, do lado do Bolsonaro, o glória não vai para ele. Atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico, atravessa o terceiro céu e entra onde Deus está. Você pode dar glória a Deus dentro do supermercado, pode estar num show de algum cantor famoso, deu glória a Deus. Só tem um Deus para receber este glória. Adoraram Baal, adoraram Astarote, Azera, Marduk. 270 anos de provação. O livro de Juízes é escrito neste período. Por piedade do povo, Deus tinha que levantar um Sansão, um Baraque, um Gideão, um Jefité, uma Débora, um Eude. Por misericórdia, Deus tinha que levantar um homem, uma mulher para interceder por eles. Mas Israel acostumou a viver no vale da indiferença. Queriam ser iguais aos povos do mundo. Ai, Jesus. Começaram a quebrar leis simples. Pergunte quais. Saíam de Israel e iam se casar com moças e moços de outros povos. Pastor, mas Deus proibiu isso? Sim. Não porque Deus quisesse criar uma raça pura ariana, não. Deus queria que o povo, que não era judeu, viesse aqui, olhasse os judeus e quisesse morar aqui. Não entendeu? Vou falar de novo. Deus não queria que o povo de Israel sentisse falta dos outros povos. Chegar lá entre os heveus, girgazeus, e dizer: nossa, eu gosto é da moda daqui. Aqui é que é a cidade, vou mudar para cá. Não. Mas Deus queria que todos os heveus, heteus, girgazeus do mundo viessem para Israel e dissessem: eu quero é ser igual a esse povo aqui. Mas Israel não entendeu. Deus falou para Israel: não é para comer qualquer comida. Não é para comer essas coisas de fruto do mar. Também 40 anos no deserto, sol daquele jeito, era comer e ter diarreia, morria o povo inteiro. Deus estava cuidando deles. Aí o povo: não, Deus, Ele quer ser o nosso chefe, master chef, quer fazer a nossa comida. Eu quero comer a comida dos outros. Só que a comida dos outros povos era sacrificada a ídolos. Israel não entendeu. Deus falou para Israel: não é para ter roupa de homem em mulher.
E não é para ter roupa de mulher em homem. Por quê, pastor? Porque Deus era homofóbico? Não. Deus não queria que os homens e mulheres judeus, quando andassem pela rua, fossem confundidos. A beleza feminina permanece beleza feminina, a beleza masculina permanece beleza masculina. Deus queria que Israel fosse o modelo. Deus disse assim: não é para ir para lá, mas se alguém de lá quiser vir para cá, pode aceitar. Era para Israel ser o modelo. Será que eu preciso traduzir isso aqui? Nossos filhos estão saindo da igreja na desculpa de ir buscar alguém no mundo para trazer, não voltam. Porque o mundo é melhor do que a igreja. Aconteceu alguma coisa esquisita com a gente. Diferente quando eu me converti, quando eu coloquei o pé na igreja. Eu não entendi bolhufas o que estava acontecendo. O menino do meu lado, no fim do culto, eu perguntei para ele se a mãe dele tinha uma floricultura. Ele falou: por quê? Você passou o culto inteiro falando samambaia, samambaia. O que é essa samambaia? Era língua estranha. Eu não entendia nada. Me arrepiava o corpo, o culto inteiro. Chorava sem saber por que estava chorando. E não tinha pregador de nome, não tinha cantor de nome. Tínhamos lá um pandeiro, uma sanfona, um violão que estava faltando uma corda. Não tinha esses louvores que hoje precisa da bateria, do som, aquele barulho é pesado, o povo pula e dança. Não, era o foi na cruz onde um dia eu vi. Deus está aqui. Entraram, a geração que nasceu no deserto entrou em Canaã, mas viviam em Canaã como se estivesse no inferno. Por misericórdia divina, Deus resolveu agir. Pergunte a mim: o que Deus fez, pastor? Deus mudou a estrutura emocional de uma mulher bonita, de uma mulher amada e rica, cujo nome era Ana, que casou com um tal de Eucana. Como era estéril, a lei permitia que o homem tivesse um segundo casamento. E o homem se casou com uma mulher chamada Penina. E todo mundo espanca Penina. Eu acho que eu sou o único que prego defendendo Penina. Chegando no céu, eu quero dar um beijo em Penina. Você já vai entender o motivo. Ana não tinha filhos. Então, do jeito que ela casou, o corpo bonito ficou. Penina casou e já teve filho, um a cada 9 meses. 10 anos casado, uma renca de filho. A visão que eu tenho de Penina é uma mulher com uma criança aqui, outra aqui, outra aqui, e empurrando um carrinho com 2 ali. Aí alguém pergunta: ah, pastor, tadinho de Penina, porque Eucana amava mais Ana. É claro que amava, o homem é visual. Depois do 5º, 6º filho, Eucana olhava para Penina, não sabia se ela estava de frente ou de costa, coitada. Não tinha estética, não tinha clínica de beleza. Depois do 6º filho, o corpo dela desandou. E a Ana permanece bonita, perfeita. Olha o que Deus faz. A situação de Israel é tão desgraçada que nem as crianças de Israel estavam puras mais. Porque se houvesse uma criança pura, Deus tinha levantado um avivamento através de uma delas. Aí Deus pega uma estéril, mexe com o emocional dela. Pergunte de que forma. É dia de festa, Eucana está mostrando Ana para todo mundo, e a Penina está ali, coitada, 500 filhos. Penina sentiu a amargura. Ela veio perto de Ana e disse só assim: do que adianta ser bonita e rica e amada, se quando você morrer não terá um filho para chorar por você? Do que adianta ser bonita, rica, se não terá um filho para dar continuidade à sua semente? Penina diz a Ana: quando você morrer, a sua história acaba. A ficha de Ana caiu. Era dia de subir para o santuário de Deus. Todo ano Eucana dava para ela 10 vezes mais do que dava para Deus. Tudo que Eucana deu para ela, nesse dia ela levou para o altar. Ela sacrificou e perguntou para um levita que estava ali: onde é que as mulheres oram?
E o levita disse: é longe dos homens, é lá naquele cantinho. A Ana dobra o joelho, começa a orar, começa a gritar, começa a gemer, acaba a voz, e ela começa a sussurrar. O gemido dela entra dentro daquele santuário, e vai lá onde estava o sacerdote Eli. Eu imagino Eli, gordo, porque a Bíblia diz que ele era muito gordo, de tanto comer da gordura das ovelhas. A boca e a barba cheia de gordura, ele vindo com um pedaço de frango na boca, porque ele foi atrás do barulho. Quando ele chega, tem uma mulher ajoelhada. A mulher está ajoelhada no altar. A mulher está chorando e orando. Quer ver o que o pastor da igreja diz? Isso é hora de você estar bêbada aqui, mulher? É mais ou menos o que anda acontecendo com os pastores. Vem Deus operar e acha que é cachaça. Não vem mais o santo, não vem mais o sagrado. Quando ele disse para aquela mulher que ela estava bêbada: se eu sou ela, saia dali e ia embora, nunca mais pisava naquela igreja. Mas a Ana estava quebrantada. Ela respirou fundo, passou por cima do orgulho e disse: a tua serva não está bêbada não. A tua serva está com amargura de alma. A tua serva não tem filhos, e eu só queria ter um filho, um bebê. E se Deus me der o bebê, eu devolvo para ele. Quando ela disse isso, a palavra atingiu o coração de Deus. E como não tem um profeta para Deus usar, Deus usa o jumento. Como não tem um profeta, eu vou usar o que tem. Eli, abre a boca porque eu vou encher. Eli abriu a boca e Deus falou através dele: dentro de um ano, você entrará por essa porta com o seu filho nos braços. Respire fundo, Roberto, mude a música. Esta Ana não é apenas uma mulher. A Ana da minha pregação nessa noite representa esta igreja. A igreja moderna. Uma igreja rica, bonita, amada, mas estéril. Vou fazer uma pergunta e ninguém se escandalize. Tente lembrar aí a última vez que você ouviu alguém levantar orando em línguas e alguém interpretar. Tente lembrar. Tente lembrar aí você ouvir alguém falar que foi arrebatado ao céu e voltar para contar. Tente lembrar de algum testemunho forte na sua igreja. A situação é tão grave que temos que escolher um dia e preparar o povo para aquele dia. Amanhã começaremos uma campanha de batismo com o Espírito Santo. Teremos uma campanha de cura divina. Teremos uma campanha disso, uma campanha daquilo. As pessoas precisam de um amuleto para se agarrar. Sem amuleto, igreja nenhuma cresce mais. Aconteceu alguma coisa que destruiu esta geração. A igreja está estéril. Pode não acreditar. Por favor, eu te desafio a refutar os meus argumentos. E alguém vai dizer: pastor, olha a multidão de crentes no Brasil. E eu te digo assim: quem foi que te falou que avivamento é sinônimo de quantidade, ou quantidade é sinônimo de avivamento? Sinônimo de avivamento não é quantidade de crente, é qualidade de crente. Vou te dar um exemplo. Todo ano em São Paulo temos a Marcha para Jesus. Esse ano foi de carro, mas o ano passado, me lembro como se fosse hoje, William Bonner, para o Jornal da Globo, diz: evangélicos marcham pelo centro da capital paulista, 3 milhões de evangélicos. E todo mundo bateu no peito: olha a nossa multidão. Eu estava dando glória a Deus, que eu estava num quarto de hotel assistindo. O Espírito Santo falou assim para mim: filho, seria melhor se ele dissesse assim: 3 milhões de crentes marcham pelo centro de São Paulo, vírgula, e um paralítico andou.
Um cego enxergou. Uma dor de dente foi curada. Centenas que estavam vendo dobraram o joelho e disseram que passariam a ser crentes também. Não acontece mais nada. Temos aqui esta multidão de crentes. Se tivesse algum paralítico aqui, eu ia ter que pedir perdão para ele, porque o que nós temos é tão pouco, tão tacanho, que nós não conseguimos curar ninguém nem de dor de cabeça. Nossos cultos viraram um espetáculo. Nossas igrejas parecem um teatro. E alguns, pior, parecem cinema, onde você tem direito de escolher o filme e ainda entra comendo. As pessoas não sabem mais onde estão. Como eu disse no início, isso aqui tem aparência de ginásio, mas virou uma igreja. E o culto começa na igreja, mas ele se desenvolve nas regiões celestiais. Todos entram na igreja, mas quem dá conta de entrar no culto? Como entrar no culto? É só você olhar do seu lado, você vai ver o que eu estou falando. As pessoas não abrem a boca nem para respirar. Não há lágrimas nos olhos. A maioria nem Bíblia traz, porque a Bíblia não combina mais com a roupa bonita que usa. Dependendo de quem está pregando, a pessoa não entra no culto, ela vai embora. Deus nos trouxe aqui nesta noite para uma palavra de seriedade. E eu só senti graça para pregar isso por causa do horário. Falei, só vai ficar comigo quem tem sede e fome da verdade. Eu quero profetizar que nós seremos sacudidos por um avivamento. E o avivamento não vai vir de igrejas gigantes, de grandes pastores. O avivamento vai começar a entrar no nosso coração e vai nascer de novo às 3 da manhã no coração dos crentes que se levantarem para orar. Esses avivamentos vão começar a se alastrar pelas casas, porque já que nas igrejas não tem mais cultos de oração, os crentes vão começar a se reunir dentro de salas, dentro de ambientes pequenos. Eu quero profetizar que Deus vai começar a levantar uma nova geração de pregadores, que vão usar a espada afiada, sem medo de homens, sem medo de política, sem medo do diabo, sem medo de demônios. E se tem alguém aqui que se candidata a este cargo, recebe esta unção agora. Eu encerro aqui, todos de pé comigo. Um ano se passou. Ana trouxe o menino para ser apresentado. E assim que o menino foi desmamado, uma criança é desmamada entre 1 semana de vida e 5 anos de idade, cada uma de um jeito. Não sei se Samuel foi desmamado logo no início ou se foi com 5 anos. Eu sei que antes da mente dele estar formada, porque a mente de uma criança é formada, a primeira base aos 7 anos e a segunda aos 12 anos. O menino foi arrastado para dentro do templo. E detalhe, foi morar na igreja. A situação era tão terrível que Deus, para não deixar esse menino se perder, se contaminar, fez ele morar dentro da igreja. E a Bíblia diz que o menino está dormindo um dia, oh glória, o céu se abre e Deus vai no ouvido do menino e diz assim: Samuel, Samuel. Aleluia. O menino acorda porque ouviu a voz de Deus, mas como ele não conhece a voz de Deus, ele vai no homem que devia conhecer. Se os pastores não conhecem mais a unção, a graça, os milagres, os dons do Espírito Santo, como que a igreja vai conhecer? E o menino vai falar com Samuel, ou vai falar com o sacerdote Eli. O sacerdote Eli acordou e disse assim: vai dormir, garoto, você deve ter comido muito antes de dormir. O menino volta a dormir. Quando ele está dormindo, a voz sobe o tom:
Samuel, Samuel. O menino acorda e corre para Eli. Sacerdote, o senhor me chamou. Eli sentou na cama, deve ter subido um arrepio nele. E ele deve ter se lembrado que tudo começou assim na vida dele. E ele com os cabelos brancos, barba branca, com a família destruída em pecado, se lembrou de que era assim que Deus chamava os seus ungidos. E ele disse ao menino: volta para sua cama, e há de ser que se a voz te chamar, faz hoje o que eu fiz um dia. O que, sacerdote? Fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus está aqui nesta noite, Moura. Essas caravanas que vieram, esses pastores que vieram ajudar, vieram movidos por Deus, porque Deus quer que vocês voltem com fogo para as suas cidades. Um fogo que queima o pecado, que burila o coração dos crentes, que purifica eles e que leve eles a um nível maior de graça, de glória e de unção. Eu tenho certeza que muitos não vão dormir tranquilos essa noite, porque na calada da madrugada serão acordados com a voz suave de Deus. Deus irá te chamar pelo nome, e Deus irá ter um novo pacto contigo. E eu quero crer que esta igreja moderna vai se arrepender como Ana, e ela vai gerar o maior avivamento que o mundo já viu. Incline a sua cabeça. Eu vou fazer um convite aqui nessa noite. É um só, e nós já vamos para casa. Pense 2 vezes antes de vir. Eu tenho certeza que há homens e mulheres aqui que têm vocação e chamada divina, eu não tenho dúvida disso. Mas como Salomão escreveu que a esperança demorada enfraquece o coração, possivelmente muitos desistiram da sua própria chamada. E ao desistir da sua chamada, é natural que você se esfrie. Quando você desiste da sua chamada, você sai do curso que Deus escolheu. Quando você sai do curso, começam a vir as pancadas, as lutas, as violências. E no lugar da chamada, nasce o desespero. E o desespero não é um sentimento, é um demônio. Tem dito a você: sai da igreja, se mata, deixa o seu casamento. E você acredita piamente que você vai morrer. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que você ainda tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. Se você tiver coragem de dizer: eu preciso melhorar, eu preciso reacender a chama, eu vou te esperar aqui à frente. Mas antes de vir, escute a última palavra. A Bíblia diz: e Deus chamou Samuel antes que a lâmpada se apagasse. A lâmpada ainda não se apagou, senhores. Está fraquinha. A lâmpada do templo tinha 7 braços. Era o menorá. Deve ter apagado 1, 2, 3, 4, 5, até 6 lâmpadas podiam se apagar. O que não podia era apagar por inteiro, porque Deus tinha que levantar alguém para acender as lâmpadas apagadas. Deus está te chamando nessa noite, porque Ele quer que você seja aquele que vai acender as lâmpadas que estão apagadas. Se você tem coragem de sair do seu lugar e vir à frente dizendo: eu quero, Senhor, eu quero, venha por favor, estou te esperando aqui à frente.